Olá, pessoal. Bom dia. Hoje é 15 de junho de 2016, trazendo para vocês mais um dia de estudo com o livro Recordações da Mediunidade, da Dona Ivone do Amaral Pereira. Primeiro, vamos fazer uma prece. Meu Deus, Senhor misericordioso, Pai de todos nós, abençoa-nos, Pai, o propósito de estudarmos juntos e aprendermos em conjunto como amigos que somos. Iluminai nossos corações para que os laços de amizades sobreponham qualquer impedimento que possa nos unir. Abençoa, Senhor, cada lar e pedimos as bênçãos e a presença querida do Cristo Mestre Jesus. Que Dona Ivone possa estar conosco, mesmo à distância, mas que ela possa ouvir e, quem sabe, ajudar-nos a compreender melhor o que ela tentava nos transmitir em companhia dos espíritos amigos. Abençoa-nos então, Pai, esse propósito de hoje e de todo o nosso dia, que para alguns estão começando e que para outros já se passou da metade. Muita luz nos seus lares, os nossos lares, hoje e sempre. Graças a Deus. Então, pessoal, bom dia. Bom dia, pessoal do Pautal, que Sereia, Maria, um beijão, Dudu, a nossa querida Diana, Florzinha, Mara, Patrícia, Eliana, Elcio, a todos vocês, Dona Edna, a todos vocês que também não citei o nome, um beijo e bom dia. Como sempre, desde da outra semana, eu tô aqui com vocês, vou estar com vocês em texto, tá bom? Pra gente conversar e a gente trocar ideias sobre o assunto proposto. Nós estamos no capítulo Faculdade em Estudo, tá bom? Para quem tá pegando o fio da meada do estudo agora, tá pegando esse áudio agora. Então eu vou fazer, como sempre, a leitura do livro, depois nós vamos conversando. Perguntará, no entanto, o leitor. Então supôs-se uma pergunta, né? Vamos dizer assim, que a gente tivesse feito uma pergunta para ele sobre a temática. Por que então tal coisa é possível sob as vistas da harmoniosa lei da criação? Que culpa tem o homem de sofrer tais ou quais acidentes, se não é ele quem as provoca? E que se realizam muitas vezes a revelia da sua vontade? Eu voltei um pouquinho, para quem for pegar esse áudio pela primeira vez, tá? Menos ter uma noção do que não fica perdido, né? Então, essa é uma suposta pergunta sobre o tema da letargia, tá? E da catalepsia. A letargia como morte aparente. Então, vai perguntar se tinha gente inocente morrendo assim, como é, né? O que é que acontece com elas? A resposta será a seguinte. Tais acidentes são próprios do carreiro da evolução, enquanto o homem não se integrar de boamente na sua condição de ser divino, vibrando satisfatoriamente no âmbito das expansões sublimes da natureza mecanicamente, estará sujeito a esses demais distúrbios, como muitos outros distúrbios que causam a falência dos órgãos, né? Que causam as problemáticas no homem, que são efeitos de uma causa, muitas das vezes. A resposta, tá bom. Segue-se que, para a lei da criação, a chamada morte não só não existe, como é considerada fenômeno natural.
absolutamente destituído da importância que os homens lhe atribuem, exceção feita aos casos de suicídio e homicídio. Então, ela diz assim, a morte em si por si, a falência dos órgãos, é um fenômeno natural de renovação. O corpo morre e o espírito sobrevive, porque é o verdadeiro morador do corpo. A questão de interiorizarmos esses conceitos é de tal importância que a supervalorização do corpo perde corpo, né? Redundância. Perde o valor, a importância. E nós vamos, é o nosso trabalho, né, de espírita, porque eu agora falo para espíritas, então fica mais fácil a compreensão. O nosso trabalho é justamente, vamos dizer assim, catequizar nós mesmos da existência do além vida material, que é a vida real. A sobrevivência do indivíduo. A sobrevivência do indivíduo à morte do corpo físico. Então, a morte é um fenômeno natural. Tirando o suicídio e o homicídio. Por que ela quis dizer isso? Porque o suicídio é uma decisão nossa, não é? Apesar que tem seus atenuantes, quando tem influências espirituais, muito atenuante tem, então tá bom. Mas não é um fenômeno natural. O homicídio também, apesar de ser também morte, não é um fenômeno natural, porque foi um outro alguém que decidiu, com seu livre-arbítrio, de tirar a vida de uma pessoa. Então, não se enquadra no dizer fenômeno natural que aconteceu, né? Não pode. Por quê? Porque foi um ser humano que decidiu a morte, seja consigo mesmo, seja a morte com o outro. Então, com exceção disso. A morte natural, então, em muitos casos, será um acidente facilmente reparável e não repercutirá com os foros da anormalidade como acontece entre os homens. De outro modo, sendo a catalepsia e a letargia uma faculdade, patrimônio psíquico da criatura e não propriamente uma enfermidade, então a letargia e a catalepsia não é uma doença, mas é uma faculdade do indivíduo, né? Do ser, da pessoa, uma faculdade anímica da alma da pessoa, que depois, como eu tinha falado para vocês, essa faculdade pode ser medianímica, pode existir um aproveitamento dessa faculdade para intervenção de um terceiro, né, de um espírito. Então, mas a partir daí, o princípio de base é uma faculdade anímica. Compreender-se-á que nem sempre a sua ação comprova a inferioridade do seu possuidor, pois que, uma vez adestradas, ambas poderão prestar excelentes serviços à causa do bem, tais como as demais faculdades mediúnicas, que não adestradas servem de pasto a terríveis obsessões e dirigidas atingirão feição sublime. Então, o que é que ela diz aqui para nós? Que, não sendo uma doença, ela pode ser adestrada, o que quer dizer, treinada, né? E virar uma faculdade, se colocar a serviço do indivíduo, do mundo, da sociedade, como uma outra mediunidade, como uma outra faculdade, né? Porque a mediunidade é uma. Como uma outra faculdade, como a psicografia, a psicofonia, que você pode colocar a serviço do próximo. Porque o que é essas comunicações com o mundo espiritual, se não colocasse a serviço, se não se colocar em postura de ajuda, é esse o objetivo. E essa ajuda não significa somente a terceiros, né? Pode ser uma autoajuda também. Pode ser através de aconselhamento, através, né, do contato com os entes queridos, que podem nos aparecer, nos dar conselhos, sempre com o objetivo de estimular o homem ao melhoramento. O objetivo da sublimação da própria mediunidade. Então, ela diz assim, olha, do mesmo jeito que uma mediunidade, que uma faculdade, pode virar pasto, ela usa essa expressão, né? Pasto a obsessões,
pode se redirecionar ao bem. Pode se redirecionar ao bem, dependendo da pessoa mudar a sua intenção, ou seja, a sua vontade. Ora, como é que eu posso explicar isso para ficar bem claro? Assim, suponhamos que vamos ter 5 pessoas. Uma com faculdade de letargia, ou seja, morte aparente. Ela sai do corpo, o corpo tem aparência de morte. Diminui-se a vitalidade do corpo. Eu vou dizer um de cada vez, porque aí fica bem mastigado. Vai ter a catalepsia, que foi aquele caso que eu trouxe para vocês da Revista Espírita. A pessoa fica em estado catatônico. Terceiro, a psicografia. A pessoa escreve mensagens dos espíritos. A psicofonia, a pessoa transmite através da voz mensagem dos espíritos. E a nossa quinta pessoa tem a faculdade do fenômeno físico. Ou seja, tem uma exteriorização mais abundante de fluido animalizado, né, de ectoplasma. Então, temos 5 pessoas com faculdades intrínsecas, né? Vamos dizer assim, faculdade da alma e faculdade que se terceiriza, ou seja, tem uma intervenção de espíritos. Todas são medianímicas, porque mistura-se um pouco, pode ser uma como pode ser outra, porque todas as 5 vão ter intervenções dos espíritos ou não. Tá. Esses 5 vão ter, vamos dizer assim, tendências esquisitas. Não são pessoas ainda moralizadas, mas são pessoas que têm contato extrapsíquico, né? Fora do ambiente da matéria. Então, mas ela não tem moralidade, ética. Como diz um amigo querido chamado Valdo, que era cosmoética. Não tem ética. Ele não entra no campo da pessoa que está tentando se melhorar. Olha o exemplo que eu estou dando para vocês. Mas a faculdade existe. Digamos que essas 5 pessoas diferentes, né, assim, que nem se conhecem, sejam alimento psíquico realmente para obsessores. E elas sejam marionetes, vamos dizer assim, do mal. É o mal aparente, né? Tá, e aí? Aí está que essas pessoas já vão ter um grau de desenvolvimento dessas faculdades de uma certa, eu ia dizer em italiano, portata, de tamanha maneira que a situação tá pegando para elas. O que vai acontecer? Ou elas, né, mudam, ou elas ficam sendo joguetes da espiritualidade inferior, de espíritos inferiores, né, que é a expressão mais correta. Só que é o seguinte, elas podem mudar isso. Elas podem mudar porque elas podem mudar a intenção delas de vida. E o que é que precisam disso? Um input, né, um empurrão, uma mudança de vida, uma mudança de polaridade. Porque ela pode ter o mesmo potencial e não ficar fechada naquele potencial. Vamos dizer pro negativo, né? Dando esse exemplo assim. Pro negativo. Mas mudar o foco. Não é o que eu digo sempre aqui, mudar o foco? E mudar a intenção. E a mudança de perspectiva da pessoa para o alto, levantando os seus olhos para coisas superiores, muda tudo na vida dela. E não é necessário que ela espere uma nova encarnação. Porque às vezes as pessoas fazem, mas já passou tanto tempo, agora só na próxima encarnação. Não é bem assim. Já, por exemplo, da pessoa ter contato hoje e interesse por esse tipo de conteúdo, já significa que ela está no input. Ela está começando a desejar aquilo. Deixa estar que ela ainda não conseguiu efetivar metade dos seus desejos. Mas ela já está no caminho, porque ela já está tentando. Só não pode ficar na mesmice, né? Tá bom. Então, vamos supor que os nossos
os nossos queridos dos 5 exemplos, das 5 pessoas, têm uma mudança de comportamento. Então, eles mudam em tudo, mudança. Muda em ética, aumenta justamente, né, os seus valores, as suas virtudes, compreende que é possível nessa ética caminhar com o Evangelho de Jesus e não é exclusivamente um cristão, não precisa ser exclusivamente um cristão, porque o Cristo pouco se importa se você acredita nele ou não. Você pode acreditar em Deus sendo hindu, você pode acreditar em Deus sendo muçulmano, você pode acreditar em Deus sendo judeu. Mas que você tenha mudança de atitude, aí você muda tudo. Na verdade, foi dito que hoje, pela ciência, existe um documentário que eu já várias vezes citei isso para vocês em outros estudos, que chama O Segredo. E que diz que o bem vicia. Isso é muito interessante. O nosso cérebro, ele joga no nosso organismo e neurotransmissores, né? Os hormônios, funcionam com os hormônios, funcionam com as glândulas. Esses neurotransmissores jogados no nosso corpo faz termos satisfação. Então é prazeroso fazer o bem. Você começa a fazer. Muita gente faz por obrigação mesmo. E às vezes recebe crítica. Fulano faz por obrigação para ter bônus hora. E daí não é melhor do que não fazer, minha gente? Alguns fazem já sentindo com o coração, né? Vamos dizer assim, da sua natureza. E outros fazem porque temem uma situação ruim de vida. Então ele faz com a intenção de estar bem no mundo espiritual. É melhor do que não fazer, né? Não deixa de não ser um começo para que a pessoa possa interiorizar a necessidade de ser bom por ser bom. Então, foi provado que o bem vicia. Então, você começa a fazer, você se sente tão bem, você se sente tão bem consigo mesmo que você tem vontade de fazer mais. Aí você faz mais, aí você sente mais. E se sentir assim a sensação bem melhor. Aí você vai fazendo, e você sente melhor. Aí você percebe que você pode fazer uma gama de situações que proporcionam bem a outros e você amplia-se. Nessa temática aí, ela é tão complexa e tão profunda que nesse mesmo tempo que você pratica o bem e não é exclusivamente na casa espírita, não é no dia da costura, não é no dia da sopa, não é no dia da entrega dos agasalhos, absolutamente. Apesar de você já estar fazendo uma coisa boa, não é isso. É na sua transformação interior. Porque não vale também você ir lá cumprir só um papel, né? Você vai lá cumprir um papel e pronto. Fiz a minha ação boa do dia, lavei as mãos. Não é isso. É a vivência do todo dia. É o combater a si mesmo, as suas más inclinações, todos os dias da sua vida. Então, o ser espírita não é uma coisa exclusiva ao seu trabalho no centro espírita, mas uma visão de conjunto do seu ser, daquilo que você é. Vírgula, as suas deslizes, porque isso é uma questão normal. Isso pode acontecer, tá? Então, o ser espírita é muito mais amplo, né? Ou ser cristão é muito mais amplo, porque eu tô falando para vocês, mas isso poderia ser ou ser vivenciado de coração, servir a Deus com qualquer outra religião. Porque nós precisamos da fé. Por incrível que pareça, nós precisamos da fé para tudo isso. Então, no Evangelho, não são palavras minhas. Porque quando falha a nossa paciência, quando falha a nossa intolerância, quando falha a nossa indulgência, a gente vai recarregar as baterias na fé. Porque senão a gente não tem pra onde correr, tá? Então vamos pegar, voltando ao assunto dos nossos supostos 5 sensitivos médios, e vamos pegar eles que eles fizeram uma transformação de vida total. Vamos botar eles assim, bem transformados, pessoas transformadas. O que foi que eles fizeram? Eles mudaram o foco, porque o potencial eles tinham. Então, psiquicamente, lembra que nós estudamos que a mediunidade é neutra? Então, qualquer um tem mediunidade. Do espírito encarnado, ainda em percursos de vida inferior,
aqueles que já têm uma ambição de vida superior. Trabalha pro bem, né? Então, mudou de foco, né? Porque não a gente não pode desenhar, né? Porque vocês tinham que ver a mim gesticulando, desenhando, mas eu vou usar a mente de vocês. Tanto tempo a gente fazendo ideoplastia de domingo. Vamos ver. Vocês imaginam uma ponta de uma linha, né? De uma reta e uma outra ponta. A ponta da esquerda, o nego tava olhando para a esquerda, então tava olhando para os sentimentos inferiores, focando aquilo ali. E o da direita, superiores. Ele simplesmente se vira e não olha mais para a esquerda, começa a olhar para a direita e seguir aquele caminho superior. Isso é uma suposição, viu, gente? Não quer dizer que é assim, né? Matematicamente, com reta e tal. Tá. Puxa, são extremamente desenvolvidos com experiências metapsíquicas, não é? Tem um potencial enorme. Se mudar de intenção, mudar de foco, eles vão ser grandes trabalhadores. Grandes trabalhadores. Porque pegou aquela faculdade que já está extremamente desenvolvida e vai focar pro bem. Vai ser um grande trabalhador. A gente subestima, olhe bem, subestima o ex-obsediado. E o que eu quero dizer com isso? Olhem bem. Ser assediado por espíritos é uma coisa normal. Existe a influência oculta. Existe a simpatia dos espíritos. Vai ser o tema da semana que vem no GE. Francisco de Assis, tá? A simpatia dos espíritos e antipatias. Aguardem cenas do próximo capítulo. Então, pode acontecer. Agora, uma coisa é você ser assediado e você ser consciente que está acontecendo alguma coisa de esquisito com você, porque você percebeu que baixou a vibração e que existem influências extras em cima de você. Você percebeu. Então, você está sendo um assediado desperto. Você está observando. Eita. Aí você... O que é que está acontecendo comigo? Que eu tô assim, pam, peço ajuda. Mudo de postura, vou orar, vou pedir por essa entidade, vou tentar compreender o que foi que aconteceu. Outra coisa é ser assediado, estar sentindo um prazer com aquele assediamento, porque acontece isso demais, é não perceber que aquilo é assediamento. Então você tá, vamos dizer assim, à escura do acontecer. Então não existe uma pessoa que não venha ser atacada, não é? Outra coisa é ter o ataque em cima de si. Não sei se eu consegui me fazer compreender, ok? Então vamos dizer assim, não se subestima o obsediado, o ex-obsediado, por quê? Vamos pegar o exemplo que o cara era bem obsediado. Muito. Mas ele tinha desenvolvimento psíquico de tudo, porque ele foi tão assediado que desenvolveram tudo que é lugar para ele, né? Então, todas as percepções psíquicas deles estão assim bem ativas, mas a pessoa, dentro da sua consciência, mudou de foco, mudou de intenção, radicalizou, ajudada. E ela mudou totalmente de comportamento, aquela força que ela tinha e que era gasta, olhando pro lado de lá e sendo aproveitada pelos assediadores, pelos obsessores, mudou. Aquele desenvolvimento dela muitas vezes vai servir de grande ajuda para um trabalho voltado para aquilo que é aquela outra pessoa que ficou ali boazinha, morna a vida toda, aquele bem assim arrastado. Nesse sentido, tem gente que é assim, não é? Acontece. E aí ela não consegue tanto desenvolvimento psíquico para o trabalho desse tipo do que o obsediado. O obsidiado tá com as antenas tudo ligado, porque tá com o sentido tudo aflorado. Então, se mudar o foco, o obsediado, o ex-obsediado, né, que tem que ser esse, ele vai ajudar demais. Então, nós estamos falando aqui de mudança de foco e de que essas percepções. Então, a gente falou, olha, letárgico, cataléptico, nós falamos de psicofonia, nós falamos de psicografia. E o quinto foi o que, gente? O quinto, Juliana... ectoplasmia, né? Tende a fenômeno de materialização. Agora vamos aos exemplos. O letárgico e o cataléptico pode ajudar
a fazer grandes trabalhos de socorro saindo do corpo. O psicógrafo, que antes era obsediado, pode trazer consolações, informações, benfeitoria através de aconselhamentos, através da escrita. Não diferente é o psicofônico, através da sua mediunidade da fala, ele pode manter comunicações com os espíritos superiores, ele pode socorrer espíritos do mesmo jeito que os outros 4. E o ectoplasta, o médium de efeitos físicos vai fazer a mesma coisa, porque antigamente viam espíritos inferiores, usava o ectoplasma dele e era mesa voando, era objeto caindo, eram situações assim bem constrangedoras na família. Muda-se o foco e aquela energia que antes causava terror nele ou em outros pode ser usada para cura. Certo? Exteriorizado para cura. Muitas sessões de materialização, as materializações luminosas, né, que é o livro de Ranieri, procurem materializações luminosas, se encontra até em PDF. Ele conta histórias magníficas. Aquelas sessões de materializações, a gente pensa que era só para curiosidade do povo espírito, não era. Eram sessões para cura. Então, aquele ectoplasma exteriorizado pelos médios, inclusive pelo próprio Peixotinho, era para cura. Não era para ninguém sentar e ver o espírito e apertar a mão do espírito, não. Era para cura. Agora, que dali vinha a consolação. O Ana Prado também, viu? Ana Prado, que excelente médium. Escreveram até um livro dela, que eu tava até querendo esse livro biográfico. Agora que eu me lembrei, tem até um tempinho que saiu sobre ela. E Ana Prado, tomara que bota em PDF. Ana Prado também era uma médium do Pará, excelente, que Frederico Fig, né? Vocês lembram aquele estudo que a gente fez junto anos atrás, chamava Voltei, que era o espírita desencarnado que contou toda a história dele? Então, ele, quando a filha dele morreu, ele foi para Ana Prado, né? E no Pará, na época ia de navio, imagina, do Rio pro Pará, eles iam de navio. Ele foi de navio com a esposa estava muito consolável, e a filha dele se materializou por completo. Foi até eles. Então, era para cura e muita consolação também, né? Porque as pessoas que estavam ali, eu tô um pouco resfriada, gente, desculpa. Então, as pessoas que estavam ali eram tão envolvidas na fé, de ver aquelas situações acontecerem, que elas emanavam energias. E se vocês forem ler o livro do André Luiz, Missionários da Luz, vocês vão perceber, Missionários da Luz são os mensageiros, que tem uma sessão de materialização que a gente desconfia que seja até as materializações de Peixotinho, aquela que conta André Luiz. Eles pegam energias não só do médium. Então eles pegam, é uma somatória de energias do médium, das plantas e também dos minerais. Então, essas energias dadas por André Luiz foi colocada nome, né, do homem. Então, das plantas, fitoplasma, ectofitoplasma, do mineral, ectomineraloplasma, e o ectoplasma do homem, né, que é o humano. Tem um outro nome que eu não me lembrei agora especificamente. Quando eu lembrar, eu digo para vocês. Então, era uma somatória. E essa união dessas energias faziam que o espírito se materializasse, a fé das pessoas, e aí iam tratar-se as pessoas. Então, as pessoas sentiam-se transformadas, curadas, muitas vezes, né? Outras saíam daquela visão cética, encontravam consolações, enfim. Os 5 exemplos que eu dei aqui para vocês serviu para isso, para nós observar que é mais do que nunca possível, não é? Essa transformação. Então, você como uma coisa que, por exemplo, o fenômeno físico é muito mal compreendido no movimento espírita, que são só coisas de espíritos inferiores. Não é. Não pode, né? Tá lá no livro dos médiuns. Se pensa-se que esse fenômeno é usado só por espíritos inferiores, aí Kardec bota, isto é um erro. Então, nenhum fenômeno Deus colocaria à nossa disposição
à disposição do mal dos espíritos inferiores, de jeito nenhum, né? E esse, como é neutra, muda-se de foco e se sublima aquela fenomenologia e se coloca à disposição da sociedade, do mundo. O mundo pode ser nosso mundinho, aquelas poucas pessoas que estão ao nosso redor, e a mediunidade servir de ajuda, e inclusive no mundo extrafísico. A coisa mais importante é que tudo isso que nós estamos falando é muito mais aproveitável no mundo extrafísico do que mesmo no mundo material em vigília. Então vamos lá, vou voltar para a leitura. Não se poderá afirmar, entretanto, que o próprio homem, ou a sua mente, a sua vontade, o seu pensamento, se encontre isento de responsabilidade no caso vertente. Tanto na ação negativa como na positiva, ou seja, tanto nas manifestações prejudiciais como nas úteis e beneméritas. Então, o homem é sempre responsável por tudo. O bom do espiritismo é esse, que você nunca fica de vítima de coitado em nada. Tudo é responsabilidade sua. Ou direto ou indireto, ou consciente ou inconsciente, mas você tá frito. Às vezes eu brinco com as minhas... Uma vez eu fiz essa brincadeira lá no GE, deu problema. Meu Deus, o que foi que você quis dizer com isso? Que eu falei assim, gente, depois que mordeu a maçã já era pânico total. O que foi que você quis dizer com isso? Ai, meu Deus, não vai explicar. Quer dizer o seguinte, que a metáfora da maçã não é a consciência, né, o conhecimento. Então, depois que a gente morde a maçã, ou seja, depois que a gente tem um conhecimento, não dá mais para amarelar e voltar atrás, né? Então, sintam-se todos, mais do que nunca, vocês já são, né? Mas mais do que nunca, responsabilizados. Vocês são responsáveis. Então, maçã mordida, nego não volta atrás mais. Vocês são donos. Então, o mesmo peso, a ação de vocês, a minha, não tem o mesmo peso a quem faz um erro, um desvio, uma mal compreensão das leis de Deus, né? Com peso de responsabilidade a nós que temos uma certa responsabilidade maior porque temos o conhecimento. Vamos ler aqui. Um espírito encarnado, por exemplo, já envolvido, ou apenas de boa vontade, senhor das próprias vibrações, poderá cair em transe letárgico ou cataléptico voluntariamente. Aí Dona Ivone botou aqui uma notinha, vamos ver a notinha. Esses transes são comuns à noite, durante o repouso do sono. E muitas vezes o próprio paciente não se apercebe dele, ou se apercebe vagamente. Entre os espiritualistas orientais, torna-se fato comum, conforme é sabido, dado que os mesmos cultivam carinhosamente os poderes da própria alma. Parêntese, vamos lá. Um espírito encarnado, por exemplo, já envolvido apenas de boa vontade, senhor das próprias vibrações, poderá cair em transe letárgico ou cataléptico voluntariamente, alçar-se ao espaço para desfrutar o consolador convívio dos amigos espirituais mais intensamente. A Dona Ivone vivia muito intensamente essa realidade. Quem acompanhou o Devassando Invisível sabe disso. Dedicar-se a estudos profundos, colaborar com o bem e depois retornar à carne, reanimado e apto a excelentes realizações. E o que é isso? Quem consegue identificar essa cena aqui? É um fenômeno de emancipação, né? Que o indivíduo está se colocando à disposição. Não é só sair do corpo quando dorme. Mas uma pessoa que tem diariamente, nas suas 24 horas do dia, no seu tempo de acordado, 14, 15, 16 horas, o pensamento voltado para assuntos superiores. Vigiando, orando, estudando, lidando com os seres humanos, sempre voltando para a ética, sempre voltando para a moralidade, tentando melhorar o mundo que vive. Esse mundo pode ser seu mundinho, porque às vezes não dá para poder assumir a presidência do país, né? Assim, porque eu não sou... Então dá para você fazer na sua pequena coisa. E à noite ela vai estar envolvida em boas vibrações. Lógico, porque ela vai estar muito bem inspirada. Ela vai estar com suas energias em sentido de equilíbrio. Então, já envolvido
ou apenas de boa vontade, então ou apenas de boa vontade. Então não precisa ser somente envolvido. Basta ter a boa vontade também, né? E senhor das próprias vibrações. A pessoa tem que estar com o equilíbrio das suas energias. Então, o transe letárgico cataléptico vai ser muito mais profundo. E faz a referência, esse livro é muito antes do livro da Projeções da Consciência, que era o livro do Valdo Vieira, de 1979, que é um livro que eu adorei, tá? Do Valdo, porque ele conta essas experiências dele. Em 1979 saiu esse livro, tem PDF, tem audiobook, tá? No YouTube também, para quem quiser só ouvir. Ele vai contando as experiências dele fora do corpo. Essa é uma experiência, gente, de projeção astral. Só que existe, e é uma área que eu ainda estou estudando, então eu vou falar no limite da minha ignorância, determinados, que são emancipações da alma, né? Termo espírita, emancipação da alma. Então essas projeções, elas podem ser lúcida totalmente, ou seja, o indivíduo volta para o corpo, ele sabe dizer as suas experiências com muito mais lucidez e semi-lúcida. Ele sabe dizer pela metade aquilo que ele se envolveu. Às vezes eu acho que eu entro no semi-lúcida, porque em algumas vezes, né? Não sei. Percebi situações assim muito claras e raramente lúcida. Mas quem pratica mesmo a projeção, que tem essa habilidade, tem esse trato. Vocês podem procurar esse livro, que ele é muito bom e incentiva muito esse estudo aqui, completa muito, porque a Dona Ivone lançou esse livro em 65, se eu não me engano. 66, 12 anos depois, vem Valdo Vieira e lança Projeções da Consciência, que é muito excelente. Existem muitos projetores que têm um trabalho muito interessante da saída do corpo, tá certo? Alsácia passa até. Então, através especificamente, ele está falando do letárgico, ele pode se colocar à disposição do bem. Olha quanta coisa legal ele pode fazer, né? Não obstante, homens comuns ou inferiores poderão cair nos mesmos transes, conviver com entidades espirituais inferiores como eles e retornar obsediados, predispostos aos maus atos e até inclinados ao homicídio e suicídio. Ou seja, não significa que é somente, a gente não falou o tempo todo que era uma faculdade neutra, não significa especificamente que o indivíduo vai vibrar ou entrar em transe, nesse transe letárgico ou cataléptico para o bem, né? Para momentos superiores, mas tem também quem entre, porque é uma faculdade neutra. Aí eu tinha acabado de dar um exemplo, né? Então eu acho que completa isso aqui. Um distúrbio vibratório poderá ter várias causas, e uma delas será o próprio suicídio em passada existência. Então, uma das questões de levar um indivíduo à letargia, a saída do corpo, possa ser uma delas. Ele diz que tem muitas causas. Esse distúrbio vibratório seja a questão do suicídio. Então, vamos por partes. A pessoa que o autocídio, né, tirou a sua própria vida, ela fugiu. Ela fugiu da vida carnal. Ela não aguentou suas provas, ou por obsessão ou não, ela saiu do corpo através da morte por conta própria. Existem os atenuantes e os agravantes, tá, gente? Mas não vamos entrar nessa questão ética agora. Vamos falar da questão prática. Esse indivíduo fugiu do corpo. Então, as ligações vibratórias, espírito, corpo, ficam como se fossem frouxas. Vocês lembram, nos estudos da emancipação da alma, que são os laços que se afrouxam? Nós somos ligados ao corpo físico, célula a célula. Então, nós temos muitos laços. Temos o principal, que é o chamado laço, né, o cordão de prata. Mas nós temos muitos laços. Então, a emancipação são esses laços que afrouxam. E nós ganhamos essa liberdade de espírito. A questão de ter a ligação assim completada, mais firme com o corpo, e o fato do suicídio tem um peso muito grande.
Porque não é o espírito que comanda o corpo, não é a mente. Não é o espírito que comanda o modelo organizador biológico, ou seja, só através da mente do espírito que o feto se desdobra e vira feto, né? Vira criança. Senão é um bolo de carne. Então ele também conduz essa ligação com o corpo e influencia nessa ligação magnética. Porque psiquicamente ele é eterno não, porque eterno não fica legal. Ele é um fujão. Energeticamente, fala. Então ele fica com esses laços frouxos, mais afrouxados, tá certo? Então essa é uma das causas. Uma das causas é de se avaliar, então não quer dizer que é sempre, né, gente? Pelo amor de Deus. Vamos voltar aqui, tá? Um distúrbio vibratório agudo poderá ocasionar um estado patológico, um transe cataléptico, tal médio comum que quando esgotado ou desatento da própria higiene mental ou moral, aí ele abriu um parênteses, queda de vibrações e, portanto, distúrbio vibratório, dará a possibilidade de desmistificações do animismo e obsessão. Ora, então, distúrbio vibratório agudo pode ocasionar um estado patológico? Pode. Nós já estudamos aí no Medicina e Espiritualidade, né, tem o doutor Sérgio Felipe, que é doutor nisso, tem o Sérgio Lopes também, que é muito bom, sempre Sérgios, né? E que, tratando desse argumento, nós influenciamos o corpo. Então, esse tipo de distúrbio vibratório, principalmente, e aí o doutor Bezerra de Menezes disse assim, a queda de vibração, ou seja, já é um distúrbio, a falta de higiene mental ou moral, comportamento, na ética, na moralidade, no bem, na cosmoética, vamos dizer assim, eu gosto dessa expressão, na cosmoética, faz uma higiene mental e moral, porque não adianta a gente estudar e não trabalhar em si mesmo para transformação moral e ética, mudança de comportamento, compreensão do outro, caridade, indulgência, não é? Melhora a resiliência, é um conjunto, é uma visão de conjunto. Se a gente não trabalha nisso, isso vai causar um distúrbio vibratório. Porque, repare bem, vou dar um exemplo para vocês, supimpa agora, massa, bem baiano, ó, massa, assim. Se um aparelho elétrico tá lá na tomada e tem descarga de corrente elétrica, aumenta a corrente, abaixa a corrente, aumenta a corrente, abaixa a corrente. Ele fica ressentido, não fica? Fica. Chega um ponto que ele vai quebrar. Ele queima. Porque vai causar dano. Causa-se pequenos danos. Quando a gente engorda demais, emagrece demais, engorda 30 quilos, perde 30, um ano engorda 30, no outro ano perde 30, vocês acham que o corpo físico ele vai se ressentir? Vai ter danos para o corpo. Então, esse distúrbio vibratório, esses altos e baixos constantes, principalmente os baixos, causa um dano. Isso pode causar um dano patológico mesmo no corpo. É o que nós chamamos de psicossomático. Na verdade, gente, hoje não se distingue mais a questão da doença ser física, hoje com a ciência, física ou espiritual. Porque entendeu-se espiritual por muito tempo restritamente a influência de um espírito em cima de você. Então, era normal que se dizia, nem tudo é espiritual. Claro que nem tudo é uma outra pessoa que te causa uma problemática. Mas hoje, o campo é muito mais amplo, porque nós sabemos que o primeiro intermediário com o mundo é seu corpo, porque seu corpo em si, por si, é o medianeiro, porque você usa o corpo para poder lidar no mundo material. Nós falamos do modelo organizador biológico, então isso influencia muito no corpo físico. Se você é um espírito e você é um ser espiritual, você vai estar influenciando o seu veículo constantemente. Se você é um motorista e você não faz bem uso do carro,
o jeito de passar marcha, com a embreagem, os freios, vai tudo se consumindo ali pelo seu jeito de dirigir. Mais ou menos, dependendo do motorista. É uma analogia pequena, pobre, para poder representar a grandeza do que é um espírito influenciar um corpo físico, mas estamos bem por aí, certo? Então, é patológico a influência espiritual teu. Então, muitas vezes, circunstâncias não eram geradas por um terceiro. Terceiro porque eu digo corpo e espírito, vocês dois são dois, né? O espírito e o teu corpo. Terceirizado, que eu digo que é uma terceira pessoa, ou seja, um espírito, que possa influenciar numa obsessão, mas pode ser você mesmo causando a problemática no seu corpo. Então, tem uma questão patológica nesse sentido, porque você governa todo o seu corpo, todo, inclusive toda a parte do sistema autônomo, tá? Tentando lembrar, sistema autônomo do corpo, que é você que comanda como espírito, mas inconsciente. Aí seu coração bate, seu estômago ronca, você tem fome, funciona as partes fisiológicas, é todo um comando. Então você pode causar mesmo esses distúrbios vibratórios dos altos e baixos, causar danos no veículo físico. Isso é uma coisa assim muito óbvia. Pois, deixa estar que... Perdão, gente. Deixa estar que, né? Através desses altos e baixos de vibrações, você, por simpatia, atraia espíritos que venham influenciar nessa mecânica, né? Nessa situação. Então, aí entra uma parte de influência oculta, porque nem toda questão de ação de um espírito conosco é uma obsessão em si por si. Né? A obsessão em si por si, digo, de um vingador, mas pode ser simplesmente uma influência oculta. E nem todo sintoma pode ser uma mediunidade ostensiva, uma influência oculta, né, silenciosa ali, que vai caracterizando um desgaste do corpo físico, do psiquismo do próprio indivíduo. Então, médio comum, então, esgotado e desatento da própria higiene mental moral, dará possibilidades a mistificações, animismo e obsessão. Ok. Nesse caso, no entanto, o transe cataléptico trará feição de enfermidade grave, embora não seja propriamente, e será interpretado como ataques incuráveis e definíveis, porque a medicina, em 1965, mais do que nunca, né, porque é antiga, a medicina não conseguia identificar a problemática. É uma doença, mas não se sabe tratar, não sabe o porquê, né? Hoje em dia, graças a Deus, se vê um avanço assim muito maior de tudo isso. Um avanço enorme. Então, existe hoje, vejo com muito otimismo, uma perspectiva, né, de melhora cada vez mais e uma ótica, hoje atual mesmo, melhor sobre essas problemáticas do espírito. O alcoólatra poderá renascer predisposto à catalepsia, porque o álcool lhe viciou as vibrações, anestesiando-as. O mesmo acontecendo aos viciados em entorpecentes, em todos considerados suicidas pelo Código de Criação. Lembra daquela coisa do fujão? Sai do corpo, porque o álcool entorpecente ele induz um desdobramento forçado, mas por meios não naturais. Então, o que é que acontece? Afrouxam-se os laços, tá? Em ambos os casos, a terapêutica psíquica bem aplicada momente a renovação mental, influindo poderosamente no sistema de vibrações nervosas, será de excelentes resultados para a corrigenda do distúrbio. Enquanto que a atuação espírita propriamente dita abrirá novos horizontes para o porvir daquele distúrbio, que evolverá para o seu justo plano de faculdade anímica. E realmente,
Realmente, a atuação espírita propriamente dita, ou seja, a atuação da moralização propriamente dita mesmo, do indivíduo, vai se compreender muito mais a faculdade, mas vê-se que é muito ampla, né? Essa questão da projeção, que não quer dizer que todo projetor, ele é ético. Por nada, tem muito projetor alienado. Tem muita gente que sai do corpo, é consciente até que sai do corpo, mas, infelizmente, se perderam, né? E tudo isso fazendo parte de uma expiação, porque será um efeito grave de causas graves, também assinalará o estado de evolução, visto que, se o indivíduo fosse realmente superior, estaria isento de padecer os contratempos acima descritos. Lógico, ele entra numa lógica de evolução. Então, o indivíduo comprometido, então percebe-se, né, que é o efeito de uma causa das suas próprias ações. Todavia, repetimos, tanto a catalepsia como a letargia, uma vez bem compreendida e dirigida, quer pelos homens, quer pelos espíritos superiores, transformar-se-ão em faculdades preciosas, conquanto raras e mesmo perigosas, pois que ambas poderão causar o desenlace físico do paciente ou de uma assistência espiritual poderosa, se uma assistência espiritual poderosa não o resguardar de possíveis acidentes. A letargia, contudo, presta-se mais à ação do seu possuidor no plano físico. Vamos dar uma pausa aqui para falar aqui. Ou seja, são situações que, bem direcionadas com assistência, né, com esclarecimento, com assistência magnética, induz a pessoa a melhorar-se, porque mau uso disso, a má compreensão desse fenômeno pode causar até o desenlace, porque se os laços estão frouxos, a pessoa tem inconscientemente o psiquismo do fujão, ela pode, não é? Num desses laços aí acontecer uma morte desse tipo, pode acontecer. A letargia, ele abre aqui uma questão, um foco, contudo, presta-se mais à ação do seu possuidor no plano espiritual. Serve mais à própria ação do indivíduo, né? Ao despertar, o paciente terá apenas intuições, às vezes úteis e preciosas, das instruções que recebeu em sua aplicação nos ambientes terrenos. É faculdade comum aos gênios e sábios, sem contudo constituir privilégio, agindo sem que eles próprios dela se apercebam, porque se efetivam durante o sono e sob a vigilância de espíritos prepostos ao caso. Tem-se uma determinada tendência a esse tipo de fenômeno. Esse fenômeno pode ser usado para o bem ou não, ser redirecionado, né? Você pode ter tido no passado uma tendência a fujão, e hoje renascer um espírito totalmente renovado. E ter toda uma boa vontade de trabalho já na erraticidade, ter se colocado à disposição do trabalho, do bem, e hoje está trabalhando no bem, tá? E tá ao contrário. Sobre a questão da influência desse fenômeno persistente, sem direcionamento, causar uma questão patológica, um desgaste, nós vamos observar aquele caso que eu trouxe para vocês a semana passada, na Revista Espírita, que é aquela mocinha, os pais, ela no caso era cataléptica, né? Ela ficava catatônica o tempo todo, sempre de noite, né? Então ela passava horas em estado de catatonia, ou seja, de catalepsia. Ela tinha uma diminuição de fluido vital, ou seja, os órgãos do seu corpo não estavam sendo alimentados como tinha que ser. Então ela ficava com esses laços frouxos, fora muito mais do corpo, em transe, continuado, sem renovação, ou seja, ela estava ficando doente. O pai e a mãe levou-a para Paris para cuidar da saúde, porque a menina estava definhando. A olhos, né, vivos, a menina estava secando, porque a menina não se alimentava, o fluido vital é gasto, os órgãos pouco alimentados através pelo fluido vital. Então, estava causando um desgaste profundo, né, do corpo. Vocês veem, né? Ele ainda diz aqui que, entrando nesse tipo de fenômeno, ao despertar, o paciente terá apenas intuições. Pode ser que seja lúcido, como os projetores lúcidos, ou semilúcido. Então, tragam intuições, ensinamentos úteis,
certo? E é uma faculdade comum em gênios, né? Que tem esse costume, assim, mais de sair do corpo para ter um contato mais com a espiritualidade, os sábios. Sim, constitui um privilégio, tá bom? A gente já entendeu que não é só coisa de espíritos mais avançados, mas outros tantos também podem fazer utilizo dessa faculdade. A provocação desses fenômenos nada mais é que a ação magnética anestesiando as forças vibratórias até o estado agudo e anulando, por assim dizer, os fluidos vitais, ocasionando a chamada morte aparente por suspender-lhe momentaneamente a sensibilidade. As correntes de comunicação com o corpo carnal, qual ocorre num fenômeno espontâneo, se bem que o fenômeno espontâneo possa ocupar um agente oculto, espiritual, de elevada ou de inferior categoria. Ele quis dizer a provocação magnética porque os espíritos podem utilizar dessa tendência do indivíduo magneticamente. Ele dá passes, ele explicou aqui, anestesiando as forças vibratórias, anulando o fluido vital no corpo físico para que o indivíduo, no seu desdobramento, ele possa estar mais lúcido para se colocar à disposição. Então, ele está sob cuidado dos espíritos superiores para desenvolver um trabalho. Então, logicamente, ele vai ter uma renovação daqueles fluidos depois, porque ele está com cuidado, né? O intento é superior. E ele diz assim, que é diferente daquela natural, desses estados de letargias naturais, né? Que não quer dizer que não tem um agente oculto, ou de elevada ou de inferior categoria, ou seja, acontece naturalmente, mas ninguém compreendeu ali o porquê. O mundo material, né? Se, no entanto, o fenômeno espontâneo se apresentar frequentemente de forma como que obsessiva, a cura será inteiramente moral e psíquica, com a aproximação do paciente aos princípios nobres do evangelho moralizador e ao cultivo da faculdade sob normas espíritas ou magnéticas legítimas, até o seu pleno florescimento nos campos mediúnicos. Ensinamento muito rico do Dr. Bezerra, para dizer a verdade. Porque se esse fenômeno é pego para uma situação obsessiva e o indivíduo não está bem, vai se moralizar o indivíduo, esclarecer a pessoa. Porque às vezes os fenômenos estão acontecendo e às vezes a gente não sabe agir. Ou pensa que não é coisa da nossa alçada. E a gente empurra, muitas vezes acontece situações assim, se empurra para o centro espírita, mas não tem centro espírita, e aí a pessoa vai fazer o quê? Você é o centro espírita hoje esclarecido que vai lá. Esse conhecimento, gente, habilita vocês a estudarem mais para ajudar no futuro alguém que vocês vejam. No evangelho moralizador, não é? A mudança da moral, lembra da mudança de intenção, da mudança de foco? Ajudar a pessoa a compreender a aproximação dos princípios nobres do evangelho, que moraliza. O cultivo da faculdade sob normas espíritas, sob a compreensão, de não estimular as faculdades em qualquer lugar, no meio da rua, de compreender as vibrações, de estudar a pessoa, esclarecer, porque às vezes a gente diz, olha, não pode fazer isso, olha, não pode, viu? Não pode, porque não pode, mas não esclarece a pessoa. Aí o que acontece? A pessoa fica atemorizada e sob o comando de um grupo espírita, do centro espírita, do presidente do centro espírita, não é bem por aí. Se habilita a pessoa, instruindo o indivíduo, ao menos hoje, 2016, nós temos que agir assim, eis a ética. Colocando a pessoa com o seu poder de libertação na mão dela. Ela tem que fazer isso. Nós fazemos, lógico, mas ela tem que saber agir. Então você moraliza, colocando-a, responsabilizando-a pelaquela situação e dando ela a capacidade, porque senão a gente fica dizendo, a pessoa não é capaz, você ainda não está preparado, você ainda não está preparada, na programação neurolinguística você está jogando balde de água gelada nas pessoas. Você é forte, vamos observar aqui, meu irmão, você vai conseguir, com entusiasmo, faça assim, coloque a responsabilidade nela, porque senão fica, eu gosto da Cláudia, que às vezes ela brinca e fala assim, não é só botar o nome pra gente orar, como era pra botar o nome pra fazer a missa, mas colocar a pessoa para agir também. Por exemplo, o trabalho dos médios do grupo, um trabalho focado específico, quando se coloca os nomes, o que é que nós fazemos? Olha, colocou o nome, mas a pessoa tem que ter assistência fraterna,
compreensão do qual é a problemática, se precisa de uma intervenção médica ou não, assistência fraterna no sentido de ouvir a problemática, aconselhá-la, moralização e responsabilizá-la. Então, a vibração das perturbações espirituais, quarta-feira e sábado. Fulano, além de você estar conosco a semana inteira, nas 22 horas, nas 17 horas, mesmo que você esteja na rua, no metrô, dentro do trem, você coloca um despertador no seu celular e você vai lembrar que naquela hora tem vibração. Você silencia na sua alma e manda energias de luz. Silencia e faz uma prece. Não precisa somente estar em retiro espiritual dentro de um quarto. Seria o melhor. Mas se não pode, faz-se em qualquer lugar. Tá? E na quarta e no sábado, tenha certeza que você tem que estar naquele horário serenizado, de preferência ler uma página de um livro, colocar uma garrafa de água, ser participativo. Não, nem que não seja por você mesmo, seja por outra pessoa, você tem que participar. Porque não é só chegar lá, botar o nominho e ir embora. Não, porque não tem sentido. Não pode descarregar a problemática nas costas dos outros como gurus para resolver o seu problema. Não. Você tem que ser participativo e ativo na sua problemática. E naquele horário ter a responsabilidade de se concentrar, porque senão não é ético, não é correto, nem com as próprias pessoas no qual você fez os pedidos e nem com a espiritualidade que está observando a sua postura. Inclusive os próprios espíritos que, por acaso, se tiverem eles, estejam causando problemas na sua vida. Vai dizer, olha lá, continua a mesma. Pediu a prece, a cara lavada. Tá assistindo o Big Brother Brasil. Tá assistindo a Isola Dei Famoso, isso é italiana. Tá ali no horário, repara, cara lavada. Tá com a cara pra cima. Os espíritos sabem. Então, é uma coisa interna. Para que, como diz o Dr. Bezerra, chamar a pessoa para a própria transformação. Eu dou por encerrado aqui e a semana que vem a gente começa novamente a continuação desse capítulo. E eu agradeço profundamente a presença de vocês aqui conosco, aqui no bate-papo, aqui no Paulo Talk, e o pessoal que agora também está começando a participar desse estudo através dos áudios do GE Francisco de Assis. Um beijo, pessoal, que Jesus nos abençoe e que essas reflexões sirvam para nós mesmos. E sempre estamos à disposição no GE para um bate-papo, para um esclarecimento. Beijo, gente!